Bom dia, crianças, tudo bem? Como foi a semana? Agora nós vamos iniciar a nossa aula com uma oração e depois lendo um trecho da Palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse domingo. Pai, abençoa cada criança, cada lar. Abençoa, Senhor, esta aula que venha falar direto aos seus corações. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem, esse trecho está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, e tudo que está escrito aqui é verdade. Foi escrita por homens direcionados por Deus para nós. Então, crianças, sempre que possível, vamos ler a palavra de Deus. Então, agora nós vamos dar início à nossa aula. Vamos lá? Pedro era um menino muito pobre. Havia uma coisa que era especialmente triste para Pedro. Ele nunca havia ganhado um brinquedo. Imaginem, crianças, nunca tinha ganhado um brinquedo. Cada vez que um dos seus colegas lhe mostrava um brinquedo novo, mais triste ele se sentia. E como ele gostaria de ter um peão. Coitado do Pedro. O aniversário de Pedro estava chegando e seu pai teve uma brilhante ideia, uma grande ideia. O que será, crianças, que o pai de Pedro estava planejando? Seu pai ficou a noite trabalhando dias e dias na confecção desse presente do Pedro. E ele mesmo queria fazer esse brinquedo para ele. Sem demora, ele começou a fazer o brinquedo. O que seria, crianças, que o pai de Pedro estava planejando? No dia do seu aniversário, como de costume, Pedro foi pegar a sua caneca para tomar café. Qual não foi a sua surpresa ao ver um peão ao lado da caneca? Ainda estava parado, admirado, diante da prateleira, quando ouviu o seu pai dizer: Pedro, meu filho, este presente é seu. Pedro abraçou o pai, abraçou a mãe, agradeceu e tomou bem rápido o café e saiu correndo para o quintal com o seu peão, muito feliz. Você vai se chamar Frederico, disse Pedro, brincando com o peão. Ao voltar da escola, depois de ter pedido algumas tintas emprestadas para seus amigos, Pedro resolveu pintar o seu amiguinho. Começou a pintar o Frederico, que foi ficando totalmente transformado. Imaginem vocês como ficou o Frederico. Frederico foi tomando forma com as cores que Pedro estava dando para ele. E como não foi a surpresa, olhem só, crianças, como ficou o Frederico. Ele ficou lindo. Que tal? Vocês não acham que ele ficou um peão muito bonito e simpático? Até um chapeuzinho ele ganhou. Mas certo dia, os pais de Pedro tiveram que mudar de casa. Então se prepararam para a mudança. E chegou o grande dia. Pedro estava tão entretido com a viagem que não percebeu quando, num solavanco, Frederico foi jogado longe. E agora? O que aconteceria com Frederico? Ele até tentou correr atrás do caminhão, mas não conseguiu e ficou jogado à beira do caminho. E deu sol, e deu chuva, e as suas cores foram se desbotando e a lama foi cobrindo o corpinho do Frederico. Pobre do Frederico, ficou perdido. Pedro ficou muito triste. Ao chegar, procurou e não encontrou o seu peão querido. Certo dia, quando Pedro ajudava sua mãe colocando lenha no fogão, de repente, ele viu algo bem familiar. Era o Frederico. Num relance, ele enfiou a mão no meio das chamas e puxou o peão para fora do fogo. Sua mão ficou ferida e doía muito, mas muito mesmo. Sua mãe, ouvindo seus gritos, correu para socorrê-lo. E logo a mão de Pedro estava bem enfaixada e o seu peão estava a salvo. Um dia alguém fez isso por mim e por você.
E sabe quem foi? Jesus, o Filho perfeito de Deus, que teve as suas mãos feridas na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos salvar da morte. Porque eu e que você, crianças, já nascemos com vontade de pecar. Nós já nascemos no pecado, e pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz que não agrada ao nosso Deus. Como, por exemplo, xingar o amiguinho, desobedecer a mamãe, mentir, falar mentira a respeito de outras pessoas. Isso tudo é pecado e não agrada ao nosso Deus. Que grande amor de Deus por mim e por você, né, criança? Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou, ele não ficou morto, provando assim ser o nosso Salvador. Ele apareceu aos seus discípulos e mostrou-lhes suas mãos feridas. Todos que creem em Jesus recebem da parte de Deus uma nova vida. Você quer receber uma nova vida, crianças? Assim como a mão de Pedro ficou com cicatrizes como prova de amor, assim também as mãos de Jesus Cristo receberam cicatrizes. Através delas, Deus prova o seu amor para conosco. Então, esse grande amor que Deus tem por mim e por você foi dando Jesus para morrer por mim e por você. E lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, vamos ler? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos abaixar agora a nossa cabeça em oração, e você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, poderá fazê-lo neste momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Obrigado, Deus, pelo seu amor por mim. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por mim naquela cruz. Assim como Frederico foi salvo por Pedro, assim Jesus nos salvou da morte da lei, da morte do pecado. Então, Senhor, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida e me ajude a ser mais grato pelo que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Gostaram da história, crianças? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a semana de vocês. Fiquem com Deus e boa semana e bom domingo. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!